Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre o filme Shazam 2, Fúria dos Deuses, tá bom? Primeiro, a grande pergunta, é melhor que o primeiro filme? Não, não é melhor que o primeiro filme. É bastante parecido, quase que parecido, um pouco pior, mas quase parecido. Ainda tem aquelas características do Shazam, que é a quantidade de piadas enormes, né? Já que se trata de um herói adulto, mas com mente de adolescente, né? Então, as piadas juvenis, as piadas adolescentes ainda estão presentes no filme, tá certo? Minha grande questão com esse novo Shazam foi com a questão das vilãs. Eu achei que as vilãs foram muito fracas, muito sem sal, muito apagadas. Isso prejudicou bastante o filme, principalmente isso para um filme de herói. Vilão para um filme de herói é extremamente importante. Basta ver, por exemplo, Homem-Formiga e a Vespa, o Quantumania, né, que tinha tudo para ser um filme horrível, mas que foi salvo pelo Kang, né, pelo vilão Kang, que conseguiu se sobressair até mais que o filme. Então, um vilão e uma vilã é extremamente importante para filme de herói. Tem que ser muito bem construído, tem que ser aquele vilão que a gente não esquece facilmente. E Shazam 2, infelizmente, não conseguiu. As duas vilãs, que são filhas de um poderoso Deus, são bastante apagadas, são bastante sem sal. Você vai assistir o filme e daqui a algum tempo já vai esquecer quem foi o vilão do filme. A obra, ela fala sobre o bom tempo depois do primeiro filme, onde o garoto já sabe que é o Shazam, já tem os poderes, já distribui os poderes dele. E agora ele tem que voltar ativa junto com seus amigos para poder salvar o mundo de uma ameaça que são duas filhas de um poderoso Deus que vai trazer grandes problemas para ele e para os amigos, né? No caso, já que são vários Shazams. Esse filme eu achava que seria melhor que o primeiro filme. Achava que seria melhor. Ele tem uma direção bem razoável David Sandberg. Ele tem boas atuações, né? Que a gente já está acostumado com o personagem, com o ator que faz o Shazam. Já estamos bem acostumados com ele. Então, o fato de terem vazado a participação especial do filme deu uma espécie de balde de água fria no filme, né? Não era algo para ser vazado desse jeito como foi. Hoje todo mundo já sabe quem é que participa do filme, né? Qual é a grande participação do filme do Shazam 2. Infelizmente, antes de assistir o filme, você já sabe quem está participando, né? Quem é a grande participação do filme. Então, tem uma direção razoável, algumas boas atuações, tem uma história que, ao meu ver, o início pareceu muito o início de Pantera Negra, tá? E isso, na verdade, pareceu quase um plágio, né? Com os vilões lá aparecendo no museu. E eu senti muito que bebeu da fonte de Pantera Negra. É um filme que ele vai ser bastante esquecível, né? Aquele tipo de filme para você assistir numa tarde mesmo despretensiosa, daqueles que daqui a alguns anos vai passar na temperatura máxima, vai passar na sessão da tarde e você vai esquecer. Aquele tipo de filme que nem fede nem cheira, que vai ficar no meio das tier lists aí da DC, né? Que as pessoas fazem. E alguns podem até gostar do filme, mas eu creio que a grande maioria vai se decepcionar com o filme, esperando que ele fosse um pouco melhor que o primeiro filme, coisa que ele não é, tá? O excesso de piada prejudica o filme? A meu ver, não, já que se trata realmente, como eu falei, de adolescentes, né? Pode ter prejudicado, por exemplo, o filme do Thor, né? Mas o do Shazam eu acho que não prejudica, não. A minha grande questão, como eu falei, foram as vilãs do filme, que embora elas fossem feitas por boas atrizes, as personagens em si foram bastante apagadas. Não é aquele vilão memorável que você vai se lembrar daqui a bastante tempo, como um Thanos da vida, um Mephisto, um Kang.
não é esse tipo de vilão. É um vilão extremamente apagado, que na verdade você vai perceber no filme que o grande problema que o Shazam vai enfrentar não são nem elas, na verdade. Para você ver a fragilidade dessas vilãs, né? Então, eu acredito nisso. Foi um filme que ele foi prejudicado pelas vilãs. Foi um filme que ele não errou no que ele propôs, porque a fórmula é a mesma do primeiro filme, né? Um adolescente bobão que se transforma num adulto fortão, mas que por dentro ainda é o adolescente bobão, né? Aquelas piadocas, namorinho, esse tipo de coisa você vai ver no filme. Então, era um filme que poderia acertar, poderia ser um filme bom. Seria um bom filme de herói, se não fosse esse problema. As vilãs que são risíveis, tá? São facilmente esquecíveis e que não serviram para brilhantar o filme, né? Como a gente espera de um filme de super-herói, que o super-herói ele tenha um desafio muito grande com um vilão super poderoso e que isso leve ele até as últimas de sua força, de sua capacidade. E não vemos aqui nesse novo filme do Shazam. Tá certo que ficou um filme bem razoável, bem meia boca, que você vai assistir, vai esquecer, daqui a alguns anos vai passar na temperatura máxima, numa tardezinha ensolarada, você vai assistir e vai acabar não gostando tanto do filme de novo. Tá certo, pessoal? É isso. Filme mediano, com péssimas vilãs e que prejudicaram bastante o filme. Esse é o resumo de Shazam 2, Fúria dos Deuses. Tá certo, pessoal? Obrigado. Até o próximo vídeo.